E aí, vamos aquecer juntos para a live de segunda-feira sobre o medo. Você já sentiu medo travando você no exato momento que você precisava fazer alguma coisa, agir? Sensação de paralisia, de não conseguir sair do lugar, hesitação muito grande diante da tomada de uma decisão importante? O contrário também pode ter acontecido. Você já percebeu, por exemplo, que o medo mantém você em alerta o tempo todo, te protegendo, te fazendo enxergar os riscos antes de você se lançar? O medo ele pode vir nessas duas dinâmicas. Ele pode ser um aliado valioso, mas ele também pode se tornar um inimigo interno quando ele acaba aí dominando as nossas emoções. Na live dessa segunda-feira, nós vamos falar sobre isso. Vamos entender o que o medo realmente é, como é que ele age no nosso corpo e na nossa mente, e o que fazer quando ele começa a nos impedir de viver a vida de forma plena. Muita gente acredita que o medo é um problema, algo que a gente precisa eliminar, mas a gente sabe que não é possível eliminar nada da nossa vida sem consequências. Então a verdade é que o medo ele faz parte da nossa estrutura biológica. Ele existe aí para nos proteger, para garantir a nossa sobrevivência, como todas as outras emoções. O problema não está no medo em si, mas na forma como a gente acaba aí se relacionando com ele. Por exemplo, quando sentimos medo, nosso sistema nervoso vai ativar aí uma resposta de defesa, de proteção. Se o perigo for real, massa, porque nosso corpo está se preparando para agir objetivamente em relação a uma realidade. Mas se o medo vier de forma desregulada, ele pode nos manter em um estado de alerta constante, gerando ansiedade, insegurança e até mesmo, gente, sintomas físicos, como tensão no peito, respiração curta, insônia, fadiga mental. E aí é que entra um ponto essencial. Nem todo medo significa um perigo real. Às vezes ele vem de experiências passadas, de aprendizados que a gente teve na infância, de traumas que deixaram marcas no nosso sistema nervoso. Nessas situações, o medo, na realidade, não está nos protegendo, mas ele acaba aí nos mantendo presos em experiências do passado. E isso não é legal. A ciência já estudou muito sobre isso. E um dos conceitos mais importantes para a gente entender essa questão da lida com esses sentimentos difíceis como o medo é o da janela de tolerância de Daniel Siegel. Essa janela, ela representa a nossa capacidade de lidarmos com as nossas emoções sem sairmos ali dos eixos, sem perdermos a cabeça, como a gente diz popularmente. Quando essa janela é estreita, qualquer situação desafiadora pode nos fazer travar ou nos levar a comportamentos mais desregulados e que muitas vezes nos arrependemos depois. Quando a gente aprende a expandir essa janela, a gente também consegue sentir medo sem sermos dominados por ele. Então, a grande questão não é como a gente se livra do medo, mas sim como é que eu posso sentir o medo e continuar me movimentando. Na live dessa segunda, eu vou mostrar para você como regular o medo para que ele não te aprisione. Vamos entender o que é que acontece no nosso corpo quando ele surge, quais estratégias ajudam a ampliar a janela de tolerância e como a gente pode transformar o medo em um recurso ao invés de um bloqueio. Se o medo já te impediu de fazer algo importante, se você sente que ele acaba aí controlando suas decisões mais do que ele deveria, ou se você talvez queira apenas aprender a como regular essa emoção de forma saudável, essa live é para você. Então, nesta segunda-feira, dia 17 de fevereiro, às 19h20, ao vivo, no @Instituto Alegria, e depois, aqui no YouTube, a gravação vai estar disponível para você. Ativa aí o lembrete, marca na agenda, compartilha esse vídeo com pessoas que precisam dessa conversa, e nos vemos lá. Até breve.